Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Rafael, autor do site Investidor Internacional, e hoje eu montei o menor guia para investir no exterior com quase tudo que você precisa saber. Lembrando que este vídeo tem finalidade informativa e educacional e não deve ser levado como recomendação de investimento. Então, antes de falar sobre investimento no exterior propriamente dito, é importante sempre voltar às origens, né? Ou voltar à base de tudo o que você vai fazer no mercado financeiro. Então, a educação financeira é a parte mais importante, né? Sem uma boa base, você não vai saber o que está fazendo, você vai se perder no caminho. Então, é importante você ter um mapa, né? Um objetivo, ter um conhecimento básico para você entender como você deve usar os mecanismos, né, de investimento financeiro, mercado financeiro para o seu próprio bem, tá? Então, a primeira coisa é você entender que o foco, né, da vida, né, de cada pessoa em termos financeiros é gerar valor e é constituir uma renda. Então, não adianta nada você, no seu próprio trabalho ou na sua profissão, você não desenvolver uma renda boa, você não subir na sua carreira, você não gerar mais valor para as outras pessoas e com isso, né, você ter o retorno que você deseja, tá? Então esse é o primeiro valor, é você investir em você mesmo para ter maior sucesso profissional. Somente com um bom sucesso na profissão e desenvolver uma renda muito boa é que você vai ter condição de não só bancar os seus gastos pessoais, como também ter uma boa reserva para você guardar e investir no futuro. Tá? Então a primeira coisa é focar na renda, né? Focar na profissão, né? Conforme você consegue acumular mais renda, acumular mais patrimônio, você tira uma parte, né, dessa renda e investe. Tá? Primeiramente, você deve constituir uma reserva de emergência. E essa pandemia mostrou que realmente algumas situações são imprevisíveis e alguns gastos são necessitam de uma resolução meio imediata, né? E se você não tiver uma reserva de emergência, você pode estar sujeito a um problema de saúde ou a um problema profissional, mesmo demissão, alguma coisa nesse sentido, e você necessitar de dinheiro para poder bancar, né, os seus gastos correntes. Então, a primeira coisa quando você começa a guardar dinheiro é constituir uma reserva de emergência. E a segunda coisa é você iniciar seus investimentos no Brasil. Eu acho muito mais adequado você iniciar pelos investimentos mais conservadores, né, como renda fixa, e conforme você for acumulando, você começa a estudar mais sobre renda variável e outros tipos de investimento e começa a investir nesses outros investimentos também, tá? Uma vez que você constituiu uma boa base no Brasil, é hora de você partir para os investimentos internacionais, porque até a experiência de você estar investindo no Brasil, mexendo com os corretores, bancos brasileiros, vai te ajudar quando você for partir para uma instituição internacional. Então, a partir do momento que você já criou toda a sua reserva de emergência, seus investimentos no Brasil, é hora de escolher uma corretora internacional. E hoje há várias opções de corretoras que você pode escolher de acordo aí com os seus objetivos, tá? Então eu montei aqui uma lista com alguns nomes de corretoras. Cada uma tem uma característica especial. Eu vou passar um pouquinho sobre cada uma delas e o investidor que deve escolher aquilo que é mais adequado, né? Eu não gosto de ficar recomendando uma coisa ou outra. O importante é você saber o que cada corretora tem de bom, o que tem de ruim, quais são as características delas, as partes boas, né, as limitações também, e escolher aquilo que é mais voltado para você. Tá? Então a primeira opção hoje é a Avenue, que é a maior corretora em termos de clientes brasileiros. Né? Ela é uma corretora muito fácil de lidar, o sistema é todo em português, o atendimento é todo em português, a transferência de dinheiro para os Estados Unidos é feita de maneira muito fácil. E é uma corretora muito simples para quem está dando os primeiros passos, é uma das corretoras mais recomendadas, tá? A segunda corretora é a Interactive Brokers, que é uma corretora já bastante completa em termos de investimento. Você vai ter Forex, você vai ter bolsas de vários países. Né? É um sistema um pouco mais difícil de lidar, mas você encontra mais opções de investimentos em variados nichos aí. Né? A Charles Schwab também é uma corretora muito tradicional nos Estados Unidos, né? Tida como uma das melhores de lá. Ela exige um valor inicial de $25.000, isso pode ser difícil para algumas pessoas. Tá? A TD Ameritrade ela foi comprada pela Charles Schwab, até o momento
ela ainda não mudou as características dela. É possível abrir conta sim, ela não exige um valor mínimo aí de depósito e você pode operar com gratuidade aí de corretagem. Tá? A TradeStation também é uma corretora voltada muito para trade, né? Quem gosta de operar gráfico, fazer mais day trade ou swing trade, algumas coisas nesses sentidos que requerem ferramentas específicas, a TradeStation é uma corretora bastante indicada também. Dando continuidade aqui então às corretoras, né? Tem a Tasteworks, que também é uma corretora que não cobra corretagem em algumas ordens, e ela é muito voltada para quem gosta de operar opções. Ela tem algumas ferramentas avançadas para operações, né, no mercado de opções, tá? O Saxo Bank é uma corretora dinamarquesa, é bastante tradicional também. Ela não tem a corretagem gratuita, mas ela permite que você opere em bolsas de diversos países, permite abertura também de várias contas de moedas diferentes, tá? A Swissquote e o Simbank são bancos barra corretoras aí suíças. Elas operam no sistema da Interactive Brokers, mas com contas bancárias lá na Suíça, tá? Não são corretoras baratas, mas você vai ter um atendimento diferenciado aí, que é a característica dos serviços suíços. A Investors Europe é uma corretora sediada em Gibraltar. Ela serve tanto para investidores que operam pouco, quanto também para traders, inclusive no mercado de Forex. É uma corretora também muito utilizada, né? Então, assim, são várias corretoras hoje que permitem você investir fora do Brasil, né? Cabe justamente a você entrar em contato, entrar no site, ver quais são as características, onde que dá para operar, quais são os custos, né? O que é importante para você, se é operar Forex, se é operar opção, se é só comprar ação e ETF nos Estados Unidos, né? Ou se você requer alguma coisa de ferramentas gráficas. Então, assim, cada corretora vai ter uma característica e depende aí do que você está procurando para encontrar aquela que seja mais adequada para você. Então, assim, uma vez que você fez a sua parte em termos financeiros de, né, desenvolver uma boa renda e juntar um dinheiro e começar a investir aqui no Brasil e partir para o exterior, aí você já escolhe a corretora, né? Gostou de alguma delas? Vou escolher essa daqui porque ela atende aqui os meus objetivos, tá? Então você manda lá os seus documentos, a ficha de abertura de conta. Hoje em dia é tudo feito online. E aí você parte para um segundo passo, que é onde investir. Só que antes de investir, existe uma coisa mais importante que muita gente acaba ignorando ou não dá o valor devido, que é justamente definir o perfil de risco. Tá? Então, a definição do perfil é uma das coisas mais importantes, né? Talvez sem ela você não consegue fazer muita coisa, porque você pode estar dando um passo num caminho que você não quer. Tá? Então, assim, qual que é o objetivo da definição de perfil? É justamente saber o seu conhecimento sobre o mercado financeiro e o que você deseja com o mercado financeiro. Tá? Então, basicamente, a gente resume aí os perfis em três, tá? Que é o conservador, que é o moderado e que é o agressivo, tá? O conservador é aquela pessoa que tem dinheiro no mercado financeiro, mas ela está com uma preocupação maior em não perder. Às vezes ela fala, não, eu prefiro não perder, mesmo eu ganhando menos, né? Eu prefiro não perder dinheiro, porque preciso desse dinheiro, é difícil acumular, eu preciso trabalhar muito, e eu não quero perder, eu não suporto ver o meu saldo diminuir. Então esse é um investidor conservador, tá? O investidor agressivo é aquele que não se importa de ver muita flutuação de preço, não se importa de ver o saldo lá, o valor dos ativos ele cair 10, 20, 30%, mas contando que ele busque, né, com o passar dos anos, um retorno maior, que às vezes pode multiplicar o patrimônio em diversas vezes. Então esse é o investidor agressivo, ele conhece os instrumentos financeiros, ele tem uma visão de longo prazo, ele sabe reconhecer que a flutuação de curto prazo é uma coisa passageira e foca no futuro e permite, né, enfrentar essa volatilidade com um estômago mais tranquilo. Tá?
O moderado é alguém que suporta ver uma certa variedade, né, variabilidade aí de retornos, suporta ver quedas, mas ele quer um retorno melhor também. Então, esse investidor é um investidor moderado. Ele não fica tanto com medo de perder, mas ele também quer ganhar um pouco mais. Então, ele está aí no meio do caminho. Né? Então, é importante responder o questionário aí que as corretoras, né, até no Brasil, se coloca esses questionários para você definir o que você quer, porque isso é que vai definir tudo o que você vai fazer com o seu dinheiro. Então, vamos supor um caso assim. A pessoa é um investidor conservador, aí ele vê essas notícias aí de short squeeze, de ações que estão subindo 100%, 200% no dia. Aí ele fala, pô, será que eu devo investir nessas ações? Aí se ele já sabe que é um investidor conservador e que o objetivo dele é não perder, ele já sabe que ele não deve investir nesse tipo de coisa, né? Não deve entrar em investimentos especulativos, não deve querer sair comprando opção a seco para tentar ganhar, não deve usar instrumentos financeiros complexos. Então, assim, se você sabe qual tipo de perfil que você não vai querer inventar investimentos que não são muito do seu conhecimento. Né? Já o investidor agressivo, que né, gosta de especular, conhece os riscos de entrar em investimentos mais arriscados, ele pode separar uma parte né, da sua carteira para esses tipos de investimentos mais de curto prazo. Então, uma vez que você conheça, né, saiba os limites do seu conhecimento, da sua habilidade e do seu estômago para aguentar a queda, você acaba não entrando em investimentos que não são muito da sua alçada e do seu círculo de competência, tá? Então isso é uma das coisas mais importantes. Muita gente fala que o investidor jovem ele deve ser mais agressivo e o investidor de idade ele deve ser mais conservador. Eu não concordo com isso. Eu acho que existem jovens que podem ser mais conservadores e gente de idade que pode ser mais agressiva. Tudo depende do conhecimento e do perfil, né? Então, se a pessoa, vamos supor, ela tem um bom salário, estabilidade profissional, tem 2 fontes de renda em casa, às vezes não tem filho, tem um filho, não tem tanto gasto, ele pode ser mais agressivo, né? Mas agora você pega alguém, por exemplo, que não ganha tanto, não tem uma estabilidade de emprego, ou é um profissional liberal, ou um pequeno empresário, né? Só tem uma fonte de renda em casa, ou, às vezes tem muitos filhos, ele já precisa tomar um pouco mais de cuidado, ele não pode se arriscar tanto, né? Então, é importante você entender o seu perfil e entender também que com o tempo ele pode mudar, porque você vai adquirindo conhecimento, você vai estudando mais e você pode falar, não, eu tenho mais conhecimento sobre ações, eu entendo as flutuações, eu sei o comportamento disso e eu vou ser um pouco mais agressivo. Então, é importante entender isso, que o perfil também está ligado ao conhecimento. Tá? Uma vez que você tem maior conhecimento, você pode ampliar aí o seu leque de investimentos. Então, uma vez que você define o seu perfil, é esse perfil que vai determinar a sua alocação de ativos. Então, a pessoa que é conservadora, ela tende a focar mais em investimentos mais conservadores, menos voláteis, que vão render menos, mas que tem menor chance de render negativo. E o investidor mais agressivo, ele vai investir em ativos que tenham maior chance de retorno, mas que podem render negativo. Então, tudo é uma questão de adequação, tá? Claro, você pode fazer uma combinação disso. E é aí que entra a alocação de ativos, né? Você vai investir somente em ações, você vai investir somente em renda fixa, você vai investir em REITs, você vai investir em ativos alternativos, né? Então é importante você conhecer os investimentos e adequar os tipos de investimentos que você conhece ao seu perfil. Então, quanto mais agressivo você for, maior a parte de renda variável você vai colocar. E quanto mais conservador você for, maior vai ser a parte de renda fixa que você vai colocar na sua carteira. Então, aqui, conforme eu falei, a alocação é mais relacionada ao seu perfil de risco e não à idade, tá? E algumas dicas para você entender em qual perfil você se encaixa
É esse aqui, quanto de flutuação você aguenta? Você aguentaria ver o seu saldo aí cair 10% em um dia? 20% em um dia? 30% em um dia? Ou em poucos dias? Não é todo mundo que aguenta, né? Flutuações para cima são ótimas, mas a flutuação para baixo é um problema, né? E aí você pode responder a seguinte pergunta: você deseja ganhar mais com chance de perder mais ou ganhar menos com chance de perder menos? Né? No primeiro caso, você seria mais um investidor mais para o tipo agressivo. No segundo caso, mais um investidor conservador. Se você está na dúvida nem lá nem cá, você mais provavelmente é um investidor do tipo moderado. Então eu vou dar aqui alguns exemplos de alocação de ativos, né? O primeiro é uma carteira pura de ações, que é justamente o investidor mais agressivo. Então ele quer maior retorno, então ele quer investir no mercado de ações, né? E uma característica importante de quem quer investir apenas em ações é ter uma boa gestão de caixa, né? É uma coisa bastante óbvia. Quando o mercado está muito otimista, subindo demais, é hora de fazer caixa, e quando o mercado sofre um crash, colapsa e todo mundo entra em pânico, é hora de pegar esse caixa e comprar ações. Então é algo que requer um certo perfil, um certo conhecimento e uma certa coragem, porque você ir contra, né, todas as notícias, contra todo o pânico ou contra todo o otimismo é muito difícil, né? Então é importante você ter a mentalidade de investidor de ações e a mentalidade de investidor de longo prazo para poder ser um investidor puro de ações e aguentar os trancos aí que vão acontecer no meio do caminho, tá? Existem também dois tipos de carteira que eu chamo de carteira clássica. Por quê? Porque são modelos de alocações que já existem aí há pelo menos 70 anos. Tá? A carteira mais clássica dos americanos é essa 60-40, que são 60% alocado em ações e 40% em renda fixa. Essa é a carteira mais tradicional de quem, né, não investe apenas em ações. Tá? E existe a carteira clássica conservadora, onde o 60-40 é ao contrário, é 60% em renda fixa e 40% em ações, né? Existem outros modelos, mas eu vou deixar esses por aqui para a gente ter um certo foco de entender por que esse equilíbrio é importante, o que ele vai representar no desenvolvimento ou na evolução, né, de uma carteira de investimentos. Então, para entender um pouquinho mais sobre a alocação, eu decidi montar dois portfólios, que é o portfólio 1 e o portfólio 2. Ambos seguem aí os mesmos índices, só que em proporções diferentes, né? O portfólio 1 ele tem 60% no Vanguard 500, que é o índice de ações, e 40% no Vanguard Total Bond, que é o índice de renda fixa, tá? E no portfólio 2 é o contrário, o índice de ações corresponde a 40% e o índice de renda fixa corresponde a 60%. Então eu rodei um backtest aqui desde o ano 2000 até agora para entender qual foi o comportamento desses dois tipos de carteira, tá? Então fica bem claro aí que a carteira número 1, que está em azul, ela rendeu mais. Então, desses 20 anos, a carteira com mais ações e com menos renda fixa se saiu vencedora. Só que se você olhar bem, a curva, né, o gráfico aí em vermelho, ele flutuou muito menos entre os topos e os fundos, né? E durante muito tempo ele ganhou do índice, né, ganhou do portfólio 2, que tinha mais ações. Até mais ou menos 2017 ele estava na frente. Você percebe que na queda de 2008 ali, 2009, ele caiu menos, né? Então, assim, com o mercado de ações mais estagnado, a carteira que tinha mais renda fixa acabou ganhando. E na década de 2010, com a recuperação do mercado de ações, o segundo portfólio saiu na frente e rendeu bem mais, tá? Então, isso aí mostra que um pouquinho mais de ações pode te dar um melhor retorno, né, visando um prazo bem longo de tempo, e um pouquinho mais de renda fixa no lugar das ações te dá menos volatilidade, te dá um bom retorno, né, mas te dá menos volatilidade, você tem menos quedas aí no meio do caminho. Então, essa tabela aqui mostra isso de forma bem clara, né? O portfólio 1 ele rendeu mais, ele rendeu 6,25% ao ano, enquanto o portfólio 2
rendeu 5,93%. Se a gente for ver o melhor ano do portfólio que tinha mais ações, deu 22%, e do que tinha mais renda fixa deu só 17%. Só que se você pegar o pior ano e a pior queda, aquele que tinha mais renda fixa foi melhor. Então, o pior ano do portfólio com mais ações caiu 20%, e do que tinha mais renda fixa caiu só 11%. A queda máxima do portfólio 1 com ações, com mais ações, né, com 60% de ações, caiu 30%, enquanto o portfólio 2, o máximo de queda foi 19,4%. Né? Isso reflete nos índices, né? O índice de Sharpe foi maior para quem tinha mais renda fixa, e o índice de Sortino também. Né? O índice de Sharpe é o retorno ajustado ao risco, e o índice de Sortino é o que protegeu melhor das quedas. Então, em termos de evolução da carteira, a carteira mais conservadora acaba se saindo melhor. Mas é aquilo que eu falei, se você quer ter mais retorno e não se importa com essas flutuações, provavelmente você é um investidor mais agressivo, né, que tende a ganhar mais, né, conforme os prazos vão se alongando, que o mercado de ações tende a ganhar no longuíssimo prazo. Então, você estando preparado para enfrentar a flutuação, um portfólio com mais renda variável vale a pena. Mas para quem não está, um portfólio mais equilibrado, com renda fixa, às vezes com outros tipos de investimento, pode ser o mais adequado. Então, uma vez que você definiu a sua alocação de ativos, né? Então, recapitulando, você define primeiro o seu perfil, o perfil define a alocação de ativos. Né? Então, vamos supor, cheguei à conclusão que eu sou um investidor mais agressivo, então posso pôr uma fatia maior do meu portfólio em ações. Cheguei à conclusão que eu sou um investidor mais conservador, então eu vou pôr uma fatia maior em renda fixa. Tá? Então, uma vez que você definiu aí quantos por cento você vai ter em cada tipo de investimento, você vai definir como preencher essas fatias. Tá? Então, na parte de ações, você pode decidir se você vai colocar ações individuais, se você vai colocar ETF, se você vai pôr uma combinação de ambos, né? Quais ETFs você deseja colocar. Hoje em dia a variabilidade de ETFs é bem grande, então você tem muita opção. Então, assim, é um mercado bem amplo, tanto em termos de ações quanto em termos de ETFs, para você poder escolher. E mesmo dentro dessa classe, é possível ter ações mais agressivas e ações mais conservadoras. Né? Ações de empresas mais estabelecidas, empresas mais antigas, tendem a variar menos, tendem a pagar alguns dividendos, enquanto empresas de ações novas, ações de crescimento, tendem a ser um pouco mais voláteis, mas tendem também a ter um retorno melhor. Então, você também precisa, dentro de cada classe, escolher que tipo de ação, né, ou que tipo de título você quer ter. Então, no caso da renda fixa, né, você pode escolher entre bonds em ETFs ou uma combinação dos dois também. E aí também você vai ter muita opção. Você vai querer bonds de países, bonds de empresas, você vai querer grau de investimento, você vai querer 100 grau de investimento, você vai querer de prazo longo, de prazo curto. Então, tem muita coisa também. Então, você precisa balancear dentro de cada classe também. Né? Dentro da renda variável ainda, você pode investir em REITs. Então, você tem REITs, você tem ETFs de REITs, né? Também você tem... REITs são investimentos no mercado imobiliário de vários tipos. Você tem REITs de comércio, você tem REITs de escritórios, de hospitais. Então, você também vai ter que escolher dentro desse universo quais os REITs que você pretende colocar. Né? E para quem quer ter um portfólio mais completo com investimentos variados, também pode cogitar colocar investimentos alternativos. O que são investimentos alternativos? São metais preciosos, né? Ouro, prata, são commodities, mercado futuro. Então, assim, tem outras coisas além de ações e bonds para você colocar dentro da carteira. Tá? Uma vez que você definiu isso, você vai alocando, né? O ideal é que você monte a alocação durante alguns meses. Aí muita gente prega que a alocação seja colocada de 3 a 6 meses para você pegar uma flutuação de preço e não ser surpreendido com uma queda abrupta aí do mercado. Mas você pode definir, né, depois a frequência de reavaliação. Né? Você sempre tem que estar reavaliando cada caso, cada título, cada ação, cada REIT que você tem na sua carteira, e definir os
os prazos também para rebalanceamento, né? O mais frequente é você fazer isso de maneira anual. Então, se você quer ter lá 40% em ações e chegou no fim do ano tem só 35%, você vende o investimento que está mais e compra ações. Se tivesse 45%, você venderia aí 5% das ações e compraria outro tipo de investimento que estivesse defasado aí dentro da sua carteira. Então, para concluir, algumas dicas aí. A primeira é talvez a mais importante: nunca esquecer dos seus objetivos. Então, é muito fácil, às vezes, durante o humor do mercado, te jogar para um lado, te jogar para o outro. Mas se você tem um objetivo claro aí, que no meu caso é acúmulo de patrimônio, né? É a formação de renda passiva, você consegue suportar qualquer tipo de estresse aí que aconteça no meio do caminho, e eles acontecem com bastante frequência, né? Então, ter aquela mentalidade de longo prazo, focando no futuro, entender que as flutuações são normais, tudo isso ajuda você a passar pelos momentos mais difíceis, né? Não entrar em pânico nas crises, focar mais nas empresas e no seu desenvolvimento do que nos preços das ações ou na sua variabilidade de preço aí diária, né? E realmente manter sempre a sua carteira alinhada com o seu perfil e a sua propensão ao risco. Isso é o mais importante, porque se você está com a carteira muito conservadora, você vai começar a reclamar que ela não está rendendo muito bem, isso não vai estar adequado. Ou se você é um investidor mais conservador, está com a carteira muito arriscada, quando vê uma crise, uma queda, você vai entrar em pânico. Então, o alinhamento deve ser total entre o seu perfil e a sua carteira, né? Uma coisa é totalmente ligada à outra. Tá? Isso talvez seja a lição aqui mais importante. Se você está assustado quando a sua carteira balança ou cai, você está tomando risco demais. Se a sua carteira às vezes não está rendendo nada, é que você deve estar tomando risco de menos. Então, assim, é importante manter esse alinhamento do perfil com a carteira, para ela realmente estar dentro daquilo que você espera, tanto em termos de retorno quanto em termos de risco. Tá? Bom, isso foi tudo. Se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha, inscreva-se no canal para ser avisado dos próximos vídeos, né? Ative aí o sininho. Deixe a sua opinião nos comentários se você ficou com alguma dúvida ou quer dar alguma sugestão. Tá? E eu deixei algumas informações adicionais aí na descrição do vídeo. Grande abraço.